Ave Maria, meus irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa transbordar os nossos corações. E hoje nós vamos trazer a história de um santo nascido no ano de 1030 na Alemanha. Irmãos, São Bruno. São Bruno nasceu numa família nobre, com raízes católicas, e já de muito novo sua vida era de um constante louvor a Deus. Ainda jovem, ele é enviado à França, para seguir os seus estudos. E lá, meus irmãos, ele sente no seu coração a vontade de seguir a vida religiosa. No entanto, que retornando para a Alemanha, ou seja, para a sua terra, ele tem a confirmação de fato da sua vocação. E entra para o colegiado de São Coniberto. E lá ele é ordenado a padre. Alguns anos se passam e ele retorna para Reims, na França, para dar aula de teologias, enfim. Porém, meus irmãos, certa vez ele é chamado, ou seja, ele foi para uma cidade chamada Sena. E lá ele acontece uma profunda experiência com São Bruno, meus irmãos. Ao fazer a encomendação de um defunto, durante a cerimônia, durante o enterro, ele escuta por 3 vezes uma voz. E a voz dizia assim: por justo juízo de Deus fui condenado. Meus irmãos, isso tocou profundamente o coração de São Bruno. E após esse acontecimento, ele decide alargar todas as suas regalias, os seus luxos, para viver de fato uma vida de total oração. E a sua radicalidade, meus irmãos, arrasta também os seus amigos, que veem em São Bruno o seu testemunho, enfim, e decide também a doar seus bens, os seus luxos para aqueles que mais precisavam, e viver uma vida também de oração, uma vida de contemplação, ele se decide a viver por algum tempo, seguindo as regras de São Bento. Porém, no coração de São Bruno, meus irmãos, ele sentia um chamado ainda um pouco maior, que era de uma vida de total austeridade, ou seja, uma vida uma vida com mais radicalidade, mais rígida, com mais oração. No entanto, que após ele e 6 companheiros também que seguiam ele, se retiraram a uma região alta, chamada Cartucha. E lá, meus irmãos, após uma confirmação profética que ele tem, assim nasce a Ordem Cartucha, aonde São Bruno e os seus amigos decidem a ter essa vida de total rigorosidade, ou seja, uma vida de total oração, contemplação. No entanto, era tão rigoroso que São Bruno ele comia de 2 em 2 dias. Olha só, meus irmãos, e dormiam muito pouco. Porém, um tempo depois, ele é chamado pelo Papa Urbano II para ir para Roma. Ele recebe esse convite, não muito contente, não muito feliz, porque ele queria de fato seguir ali sua vida de silêncio. Porém, por obediência, ele vai até Roma. E lá ele atende, e olha só, meus irmãos, que curioso. O Papa Urbano II, ele foi aluno de São Bruno. Ou seja, o Papa ele já conhecia, ele já tinha um profundo conhecimento de São Bruno, como São Bruno era, total entregue a Deus, enfim. E durante esse tempo que São Bruno viveu em Roma, ele fez grandes coisas em favor da igreja. Porém, um tempo depois, ele solicitou que o Papa redigisse uma carta, o autorizando para que voltasse à sua vida monástica, ou seja, sua vida de silêncio, sua vida de oração, de contemplação. O Papa assim o fez, autorizou, deu a permissão para que ele voltasse novamente a ter uma vida de total reclusão, vamos dizer assim, uma vida de contemplação. Porém, meus irmãos,
o Papa solicitou que fosse dentro da Itália, para que fosse mais fácil também de contato, enfim, para que fosse mais fácil de encontrá-lo. E assim São Bruno o obedeceu. No entanto que lá, após algumas pessoas, né, descobrirem que São Bruno ali estava, foram atrás, né, para pedir conselho, pedir orações. E meus irmãos, quantos milagres surgiam por meio de oração, por meio de bênçãos de São Bruno. E ele falece no ano de 1101, em 6 de outubro de 1101. E multidões, meus irmãos, já pediam a intercessão de São Bruno, né, por conta de sua santidade, que se espalhava ali por toda a Europa. E meus irmãos, olha só que bacana. Uma das últimas palavras de São Bruno foi a seguinte: eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica. Em particular, eu creio que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa são corpo e sangue verdadeiros de Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, que ensinamento que São Bruno nos deixa, né? Uma vida de total oração e entrega a Deus, né? Se desligando de todos os bens materiais e, de fato, dando valor àquilo que é valor, né? Aquilo que é tudo para nós, que é os sacramentos da Igreja e a Santa Eucaristia, que é o próprio Cristo. Olha só como São Bruno nos ensina. E de fato também possamos trazer isso para o nosso meio, possamos ter a certeza dos sacramentos, o quão importante é os sacramentos da Igreja, que possamos dar o devido respeito e valor aos sacramentos da Igreja, né? A uma vida de oração, a uma vida de contemplação, de jejum, ou seja, de profunda intimidade com Deus. Então que São Bruno possa interceder por nós a Deus.